Olha, infelizmente a região sul do Brasil está sendo premiada, entre aspas, com esse mau tempo. Isso nos preocupa porque está parecendo que a cada dia que passa isso torna-se mais corriqueiro aqui na nossa região. Tivemos no mês de abril aquela fatalidade no município de Xanxerê, um tornado violentíssimo que dizimou parte da cidade de Xanxerê, abril deste ano. Agora, menos de 6 meses depois, aqui em Francisco Beltrão, tornado na última segunda-feira. Então, a gente se pergunta até onde vai essa realidade que até pouco tempo atrás era uma realidade só lá nos Estados Unidos, em outras regiões, em outros países, e raramente isso acontecia aqui na nossa região sul do Brasil e aqui nesse imenso país chamado Brasil. Isso nos preocupa, isso coloca todo mundo em questionamento, principalmente as autoridades, porque pelo jeito nós vamos ter que conviver com essas situações climáticas segundo os últimos acontecimentos. Tudo isso lá no município de Floresta. Agora nós vamos voltar aqui para Francisco Beltrão e ontem, amanhã foi de tentar reconstruir e principalmente entender o que aconteceu, porque a violência, a fúria do vento foi tamanha que dizimou propriedades, dizimou casas. E na manhã de ontem, eu e o cinegrafista Alan Particelli estivemos lá na comunidade do quilômetro 8, estivemos lá nesta localidade que foi, infelizmente, destruída. Algumas das residências que lá estão situadas. Num primeiro momento, nós estivemos na propriedade onde o trabalho dos profissionais da Secretaria de Desenvolvimento Rural aqui de Francisco Beltrão foi fundamental para tentar desbloquear as estradas, porque teve animais mortos, teve árvores arrancadas, pinheiros centenários que foram literalmente arrancados. Sabe quando você pega uma florzinha e arranca assim? Foi mais ou menos desse estilo. E nós estivemos numa propriedade onde também uma central de inseminação de suínos foi completamente dizimada. Eu estive lá e você acompanha agora. Nós estamos neste momento aqui na comunidade do quilômetro 8 em Francisco Beltrão, que foi totalmente arrasada ontem por uma grande rajada de vento. E nós estamos neste momento aqui numa das propriedades que foi também dizimada praticamente pelo princípio de tornado que foi registrado ontem. Ainda não temos a confirmação. Eu vou conversar com o senhor José Carlos de Deus, que chegou ontem aqui para socorrer os vizinhos, né, senhor José? Como é que foi o momento em que o senhor chegou e o que o senhor presenciou? Eu, quando cheguei, eu até me apavorei, por causa que uma tragédia desse tamanho eu nunca tinha visto. E daí eu peguei eles, carreguei e levei lá no UPA. E como estava a situação dele? Pelo tamanho do estrago, até que não era muito grave. Mas o vento andou arrastando ele para um lado e para o outro. Aí ela se escondeu embaixo da mesa. Era um casal? Era um casal. Que nós observamos que a casa foi completamente destruída, né? Foi destruída. Se você vê as imagens, não dá para dizer que saiu sobrevivente. Nós observamos que existe também uma área destinada à inseminação de leitões que também não sobrou nada. Não sobrou nada. Então, tudo no limpo ali. Tá? O senhor já tinha visto uma situação dessa aqui em Francisco Beltrão? Nessa idade que eu tenho, nunca tinha visto. O senhor José Carlos de Deus, que chegou ontem para socorrer os vizinhos, viu, Jocelito? Nós observamos neste momento o trabalho da Prefeitura de Francisco Beltrão, da Secretaria de Desenvolvimento Rural, que teve muito trabalho na manhã desta terça-feira para principalmente desobstruir as estradas e o acesso a essas propriedades que foram praticamente dizimadas pelo forte vento, pela rajada de vento que atingiu aqui o município de Francisco Beltrão, mais precisamente propriedades da comunidade do quilômetro 8. Bom, essa foi a participação que nós tivemos no Tribuna da Massa, primeira edição de ontem, terça-feira. A manhã toda nós estivemos lá na comunidade do quilômetro 8 e isso foi um pouco do que foi completamente destruído pela força e a fúria deste tornado. Ontem, no final da manhã, que o CIMEPAR acabou confirmando que de fato foi um tornado com ventos de mais de 120 quilômetros por hora. Isso chamou a atenção do Brasil todo. E eu estive também no local mais afetado lá do quilômetro 8, onde 3 casas desapareceram, simplesmente sumiram, foram sugadas pelo tornado. E foi lá que existiam 15 pessoas que estavam comemorando o aniversário
de um dos proprietários da casa. Olha, por incrível que pareça, a mão de Deus estava presente, as forças divinas, os anjos da guarda estavam lá porque teve animal morto e apenas ferimentos leves nas pessoas que lá estavam. Nós voltamos a falar aqui do interior de Francisco Beltrão, na localidade do quilômetro 8, linha Santa Rosa. Aqui foi a área mais atingida pelas fortes rajadas de vento de ontem à noite, segunda-feira. Eu vou conversar com o Gismar Fiorese, que veio de Curitiba para participar de uma festa de aniversário. E a festa acontecia nessa casa aqui, Gismar? Acontecia uma festa de aniversário do meu sogro, 79 anos. E como tem um filho dele que mora lá e uma filha, então resolvemos vir para cá e deu nisso. Mas estamos tudo bem, graças a Deus, tá tudo em ordem. Como foram os momentos do vento? Não tem explicação, é muito pânico, é muito ver as crianças chorando, assim, o vento levando, sugando, que nem um aspirador, assim. Eu fui o último, que eu estava no banho, fui o último a ficar no banheiro, então o banheiro foi um dos últimos a cair. Então eu presenciei aquelas crianças, vamos ser, debaixo da mesa, aquilo foi tudo, sugou tudo ela. Então minha filha estava próximo ao cavalo aqui, se dá para ver caído, meu neto no meio dos escombros chamando, então várias crianças. Mas olha, apesar de nós estar no meio destroços aí, estamos tudo bem. Então eu acho que o aniversário foi um dos melhores que nós tivemos, apesar do... Eles ficaram feridos, mas nada com gravidade. Nada com gravidade, tudo já foi feito os primeiros socorros, estão tudo bem, já foram medicados, alguns estão sendo medicados, mas nada preocupante assim que pudesse atingir coisa mais grave. Muito bem, a gente observa aqui as imagens destruidoras, avassaladoras, um cavalo acabou morrendo aqui, caminhões e carros foram arremessados. Aquele caminhão, onde a gente vê que está tombado, estava carregado com tora, ele estava numa outra direção, estava na frente daquele outro caminhão que está estacionado aqui em frente à casa onde acontecia essa festa de aniversário do proprietário comemorando 71 anos. Foi tudo muito rápido, questão de menos de 10 segundos, o suficiente para causar uma grande destruição que dizimou aqui somente nessa propriedade 3 residências, fora as outras propriedades vizinhas aqui, a comunidade de Santa Rosa, que também foram atingidas pelas fortes rajadas de vento na noite da segunda-feira em Francisco Beltrão. Lamentavelmente essa foi uma triste realidade, mas por incrível que pareça, as pessoas que se feriram neste tornado se feriram levemente, ou seja, não tivemos nenhuma vítima com gravidade maior, porque o estrago foi terrível, o estrago foi absurdamente grande. Não sei se a gente pode começar a mostrar um pouco das imagens que nós coletamos ontem, lá na linha Santa Rosa, no quilômetro 8. 8 carros foram destruídos. Você viu aquele caminhão capotou, o vento sugou o caminhão, tirou de um lugar para o outro, um caminhão que estava carregado com toras. Então você imagina o peso da tora num caminhão para o vento fazer toda essa violenta situação aí, né? Das 15 pessoas que foram feridas, uma pessoa só está internada, mas também não é nada grave. Ali, por exemplo, nessa imagem funcionava, olha o pinheiro que eu falei, é um pinheiro que foi literalmente arrancado. Naquela outra estrutura que nós mostramos, funcionava uma central de inseminação de sinos de uma associação aqui de Francisco Beltrão. A prefeitura, os funcionários trabalhando ontem para desobstruir acesso às propriedades. Nessa propriedade ninguém conseguia chegar porque estava completamente bloqueada devido à queda das árvores, à queda dos pinheiros. E aí a gente tem uma noção do estrago. Você imagina, era uma casa que foi sugada literalmente pela força do vento. A gente vai voltar a falar daqui a pouco sobre o trabalho de recuperação aí das estruturas que foram completamente destruídas por este tornado.